tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Enfim, chegamos na nossa terceira videoaula do nosso curso gratuito de massas. Essas aulas estão incríveis, o pessoal está amando as nossas massas. Vamos relembrar, na aula 1 a gente aprendeu o pão de ló de chocolate, na aula 2 aprendemos massa chiffon e o que temos na aula 3? A minha massa de Oreo. Gente, essa massa é maravilhosa. Se você não tem intenção de modificar a sua receita de massa de chocolate, eu te sugiro que nem apresente esta massa aos teus clientes, porque depois com certeza é só essa massa de chocolate com sabor de Oreo que eles vão te pedir. Então, é uma massa fácil. Aqui para vocês eu vou fazer apenas metade da receita, porque eu acredito que muitas pessoas vão querer testar e podendo testar só a metade é melhor do que a massa inteira que rende 4 formas, certo? Mas antes da gente começar, antes da gente colocar a mão na massa e fazer essa receita, eu quero saber se vocês já assistiram a aula 1 e a aula 2. Se ainda não assistiram, pause este vídeo, vai lá e assiste a aula 1 e a aula 2. Porque essas aulas ficam no ar somente até sexta-feira. Então, para não perder nenhuma aula, vai lá e assiste. E depois você volta aqui comigo para assistir a aula 3, certo? E hoje também, né, é um grande dia, além da nossa terceira aula maravilhosa. É o dia que foi liberado o nosso link de compra, né, da nossa super apostila de lançamento de massas perfeitas. Por R$ 34,90, choveu reservas, gente. Muita gente procurando para fazer a reserva, o preço tá realmente incrível, né? R$ 34,90, a gente precisa repor também, né? Todos os nossos cursos gratuitos, gente, eles dão um gasto que vocês não podem imaginar. É muita receita, é muito ingrediente, a gente precisa disponibilizar de muito tempo para criar. Não é só vir aqui gravar uma aula, tem todo um preparo antes de começar a gravar as aulas, no dia que a gente grava as aulas, depois que a gente grava as aulas, tem toda a edição de vídeo, né, das nossas aulas. Então tem uma equipe por trás disso tudo, né, que dá muito trabalho para criar estes cursos gratuitos. Tem as receitas escritas, tem todas as fotos que a gente precisa ter para mostrar para vocês também. Então, dá bastante trabalho. E esse valor, então, de R$ 34,90 é muito baixo, gente. É quase que um presente este valor. Então, aproveita. O link de compra já foi liberado. Quem fez a reserva recebeu o link de compra com prioridade. Já recebeu o link de compra lá no privado, certo? É a única vez que os nossos administradores te chamam no privado é para te passar o link de compra com prioridade, porque você chamou e fez a reserva. Certo? Então vai lá, aproveita. Você pode fazer essa apostila parcelada no cartão em até 4 vezes. Ou, se preferir, pode pagar esses R$ 34,90 à vista através de boleto bancário, que você vai estar podendo, que você vai poder pagar em qualquer casa lotérica. Certo, pessoal? Então, aproveitem esse momento. Mais um lançamento aí com preço maravilhoso, pensando em vocês que não podem estar comprando um curso caro, mas que também precisam das receitas, porque querem ter todas as receitas num lugar só para facilitar a vida de vocês, porque no curso gratuito a gente já ensinou massas maravilhosas que vocês já podem iniciar na confeitaria com essas massas. Na apostila as receitas estão todas organizadas, são 30 receitas de massas. Todas as receitas de massa da Mahara estão nessa apostila de massa que a gente está lançando hoje. Então aproveita essa oportunidade, vai lá e clica no link de compra. Se você não tinha feito a reserva e resolveu agora que quer muito adquirir a nossa apostila, o link de compra já foi liberado junto com essa terceira aula. Vai estar um linkzinho em azul. Você vai clicar neste link e vai ser direcionada para a página que tem todas as informações do nosso produto e também tem as formas de pagamento, tudo explicadinho certinho, certo? Você tem direito também ao meu suporte, tem direito aos bônus comprando, né, com antecedência, né? Os primeiros que adquirirem têm direito a mais bônus, né? Que é o bônus da nossa apostila de cobertura. Mahara é só cobertura de brigadeiro? Não, gente, não é esse tipo de cobertura, tá? É cobertura de chantilly, chantininho, buttercream, tem também
cobertura de pasta americana, também tem receita lá. Tem diversas receitas de cobertura diferentes, tá, gente, que eu ainda não tinha passado para vocês. Tem também uma planilha de custos, né, para você poder saber qual o valor que custou a sua massa. Mas ao final desta aula eu vou falar um pouquinho sobre precificação com vocês, um pouquinho só, para nossa aula não ficar muito extensa, certo? Então era isso, pessoal. Corre lá, efetue a tua compra, mas antes assiste a nossa aula. A nossa massa de Oreo é assim, ó, gente, a gente comer rezando, comer só ela pura, assim, com cafezinho passado. Ai, tudo de bom. Vamos lá. Lembrando que aqui eu vou passar para vocês metade da receita. Se você quer uma receita que, né, que vai te render mais forminhas, que vai te render uma forma maior, aí você vai só dobrar a receita, ou seja, dobrar todos os ingredientes. Vamos lá? A primeira parte é os ovos, 3 ovos. A receita inteira geralmente leva 6 ovos pequenos ou 5 grandes. Como meus ovos são pequenos, eu estou utilizando 3 ovos, né? 3 ovos pequenos. Agora vamos à margarina. Gente, se vocês quiserem, podem substituir a margarina por manteiga sem problema nenhum. Todo mundo sabe que a manteiga ela é muito mais saudável, mas também todo mundo sabe que não é todas as pessoas que têm acesso à manteiga, né, por um custo mais baixo. Então, geralmente, ela tem um custo muito maior do que a margarina. Então, vocês podem utilizar tanto a manteiga quanto a margarina na massa, tá? Aqui eu tô utilizando a margarina sem sal, 100 gramas, tá? Lembrando que é metade da receita. Então, foram os ovos, a margarina e agora o açúcar, 200 gramas de açúcar refinado. Se preferir, pode utilizar o açúcar cristal, tá? Mahara, eu posso fazer a tua receita no liquidificador? Não, essa receita aqui, essa em particular, você vai ter que fazer na batedeira planetária. Pode ser na batedeira planetária ou pode ser naquela batedeira que tem 2 ganchinhos também, não tem problema, tá? Pode ser em qualquer uma dessas duas. Agora, a gente vai bater esses 3 primeiros ingredientes em velocidade alta até que esses ingredientes dobrem de volume. Vai virar um creminho branquinho e fofinho. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica, tá? Pronto, pessoal, já virou um creminho branquinho e fofinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que fica. Ó, creminho branquinho e fofinho, certo? Feita essa primeira parte, vou botar aqui de volta. Agora a gente vai adicionar 100 ml de leite integral, certo? Ou se você preferir, pode substituir esse 100 ml de leite por 100 gramas de creme de leite. Vai dar certo também a receita e você também vai ter uma massa bem fofa e bem gostosa, tá? Então agora que eu coloquei o leite, eu baixo aqui minha batedeira e vou bater só até o leite misturar com esses ingredientes aqui. Nesse momento da receita, pessoal, vocês vão jurar que a receita deu errado. Por quê? Porque a massa, ela vai ficar com um aspecto de talhada, tá? Como se tivesse talhado, parece uma gordura. Isso é por causa da nossa margarina gelada que eu coloquei. Ela entra em contraste com o leite em temperatura ambiente e fica esse aspecto de talhado, como se tivesse dado errado. Se a tua receita ficar assim, continua porque tu tá no caminho certo. A receita é assim mesmo e no final ela vai dar certo. Outra coisa que me perguntam muito, mas muito pra mim e pra todos os administradores. Mahara, eu fiz a primeira parte da receita e na primeira parte já deu errado. A minha massa não dobrou de volume ou a minha massa ficou muito líquida, não ficou nada parecida com a tua na primeira parte. Gente, pode continuar. Às vezes a batedeira é um pouco mais fraca, às vezes você utilizou uma marca de margarina que não tem 80% de lipídios, né? Então, tudo isso influencia naquela primeira etapa. Então, teste trocar a marca da manteiga ou da margarina. Teste não colocar os ovos sempre em temperatura ambiente, não coloque os ovos gelados, certo? Então, tudo isso influencia naquela primeira parte. Mas se você... Não, Mahara, eu usei a Quali,
os ovos estavam em temperatura ambiente, eu fiz tudo certinho, mesmo assim ficou líquida e não dobrou de volume. Continua fazendo a receita, que no final ela vai dar certo também. Pode ser que a tua massa ela não cresça tanto, mas ela vai ficar deliciosa igual no final, vai dar certo no final igual, certo? Então, se isso acontecer, continue com a receita. Pareceu talhada? Continue com a receita, certo? Então, vamos lá. Feita essa parte aqui, minha massa ficou com aspecto, né, de talhada. Olha, ela nem para no globo, né? Bom, pessoal, agora é a hora da farinha. De farinha, nós vamos utilizar 180 gramas de farinha. Lembrem que eu tô fazendo meia receita. Tá? Amarrar, eu quero uma massa maior, eu quero uma massa mais massa. Dobra a receita. Então, vamos lá. 180 gramas de farinha. Deixa aqui do ladinho. E também vamos utilizar, vou precisar pegar uma coisinha aqui. 30 gramas de cacau. Eu vou utilizar o cacau black, tá, gente? Que eu acho que ele combina mais com a massa óleo. Cacau black. Mahara, eu não tenho cacau black na minha cidade, eu não encontro. Você pode procurar por sites. Acho que no site das lojas Santo Antônio tem, tá? Lojas de confeitaria e embalagem geralmente também tem, só que às vezes não, né? Nem sempre tem. Então você pode comprar pela internet também. Mahara, eu quero testar essa receita e eu não tenho cacau black. Eu posso utilizar outro cacau, 50%, 70%? Claro que pode. A massa até com cacau 50%, 70%, ela fica mais bonita. Por quê? Porque o óleo depois triturado na massa, ele vai aparecer mais aquele espinguinho do óleo do que no cacau black, que fica bem escuro, tá? Então eu vou colocar aqui minhas 30 gramas. Aqui. 30 gramas. 30 gramas, gente, deu mais ou menos 2 colheres de sopa, tá? Então tá tudo separadinho aqui agora. Vou precisar do fouet para essa etapa da massa. E agora vou adicionando a farinha e o cacau. Não precisa peneirar a farinha. Eu tô utilizando a farinha normal de trigo, marca Veneranda. Mas se você quiser, pode utilizar outra marca de farinha, tá? A massa ela fica pesadinha. Cacau. Muque, muito muque nessa hora. Olha, gente, fica uma massa assim, ó, pesadinha, linda e maravilhosa. Olha. Essa eu vou mostrar de pertinho depois pra vocês quando ela estiver mais pronta. Agora entra o óleo picado. O que eu vou fazer? Você pode triturar o biscoito Oreo no liquidificador, ele vai virar um farelinho, um pozinho. Perfeito. Eu vou colocar aqui. Aqui tem um pacotinho de biscoito, pacote aqueles, se não me engano, tem 90 gramas, tá? Um pacote. Se fosse a receita inteira, 2 pacotes, certo? E eu vou agora triturar aqui. Triturar não, vou com a colher mesmo aqui. Destruir esses biscoitinhos, sem o recheio, tá? Mahara, o que eu faço com o recheio? Pode comer, né? Come esse recheio. Ou você pode fazer um recheio, né, de brigadeiro branco e adicionar aquela parte do recheio. Também vai ficar com um saborzinho, né, do recheio do óleo. Tem várias coisas, gente. Pode fazer uma sobremesa. Se você quiser. Mas aqui tem que ser sem o recheio, tá? Não importa que fique uns pedacinhos mais grossinhos, mas tem gente que prefere completamente triturar o biscoito e que ele fazer com que ele vire um pozinho, tá? Eu gosto de
sentir os pedacinhos do óleo. Mas depois eu ainda vou finalizar aqui na batedeira, tá? Pronto, pessoal, dei uma leve, né, trituradinha na mão, bati no óleo, vou botar aqui na minha massa, vou dar uma mexidinha com o meu fouet mesmo, olha, e vou finalizar batendo aqui na batedeira. Vou bater na batedeira por 10 segundos em velocidade alta, que é para que esses últimos ingredientes fiquem completamente, né, homogêneos, se misturem todos, certo? Então vou bater. Pronto, gente, bati por 10 segundos em velocidade alta. E agora só faltou o fermento, tá aqui. Vou colocar meia colher de sopa mais ou menos de fermento. Eu tô utilizando meia receita, então vou colocar mais ou menos meia aqui. Ó, coloquei. O fermento poderia ter colocado até na hora que eu bati ali, tá? Que não tem problema bater assim o fermento por 10 segundos, porque o fermento ele só começa a agir quando ele entra em temperatura alta, de 45 a 50 graus. E isso é só dentro do forno, tá, gente? Mahara, eu fiz a massa inteira, mas o meu forno não dá pra colocar todas as formas juntos. Essa massa, ela pode esperar a primeira remessa de massas assar? Pode esperar, não tem problema nenhum, tá? Não vai acontecer nada se ela ficar esperando. Olha, gente. Que massa maravilhosa. Bom, pessoal, agora vamos colocar a nossa massa de óleo nas forminhas. Vou usar o desmoldante. Lembrando mais que você pode untar as suas forminhas da maneira que você desejar. Essa nossa massa, ela rende 2 forminhas dessa porque eu tô usando a metade da massa, tá, gente? Já falei isso 1000 vezes, eu sei. Mas eu sei que depois vocês vão me perguntar, mas rendia 4. Tô fazendo meia receita, gente. Meia receita vai render 2, uma receita inteira vai render 4. Depois eu vou colocar tudo bem explicadinho lá nas receitas escritas. Aí não vai restar dúvidas. Combinado? Que agora a gente vai distribuir. Vocês não têm impressão, quando vocês fazem meia receita, parece que mais de meia? Eu sempre tenho essa impressão, gente. Eu faço, divido tudo os ingredientes, mas parece que na hora de botar nas forminhas sempre dá mais massa. Parece que poderia ter feito 3 forminhas, mas é pra render 2. Como eu quero a massinha bem altinha, eu vou encher bem as forminhas. Vou distribuir aqui no olho. Pessoal, distribuir toda a massa nas nossas forminhas. Vou ajeitar aqui com a própria espátula agora. Vai dar 2 massinhas bem altas, né? Porque eu coloquei até metade, até um pouquinho mais da metade da forma de massa. Então elas vão dar uma boa crescidinha, né? Agora eu vou dar 3 batidinhas aqui pra sair o ar da massa. E vou levar as minhas massinhas pro forno pré-aquecido em 180 graus. Mesma coisa das outras massas, tá? Forno elétrico já tá aquecido em 180 graus por 15 minutos. Essas massinhas agora, como são só 2 e a forminha baixinha, provavelmente elas vão assar com 35 minutos mais ou menos, tá? Já vão estar prontas. Eu vou mostrar pra vocês depois o resultado dessa massa. Eu vou cortar no meio uma pra gente ver a textura que ela vai ficar, tá? Pra vocês poderem acompanhar tudo certinho, certo? Então agora eu vou colocar no forno e depois eu volto a mostrar pra vocês, porque ainda vou prensar uma massinha, um bolinho pequeno, redondo, que eu falei pra vocês que eu ia prensar, com recheio de Nutella, certo? Então depois a gente volta. Bom, pessoal, enquanto as nossas massinhas de óleo estão lá no forno, vamos aproveitar para fazer mais uma prensagem da forminha pequenininha, tá?
saquinho aqui, que nem eu mostrei pra vocês na outra aula. Vou colocar aqui. E vou abrir o saquinho assim, ó. Tá? A massinha que eu tô utilizando, eu cortei só no meio, porque é só pra mostrar pra vocês. Mas essa maneira de fazer a prensagem vale pra quantas camadas de massa e recheio você quiser. Coloco a minha massinha com todo cuidado aqui dentro. Foi a massinha da nossa segunda videoaula, massa chiffon. Coloquei a massinha. Agora eu vou regar com a caldinha neutra. Lembrem que eu falei, pessoal, caldinha neutra vai estar nas receitas escritas da nossa... Vai estar nas receitas escritas na sexta-feira. Vou pegar uma colher aqui e pegar a massa Nutella. Ai, Mahara, por que tá usando esses recheios assim? Esse aqui é mais fácil, gente. Como o foco do nosso curso é massa, eu não pude focar nos recheios, né? Então vamos fazer esse pecado, né? De fazer uma camada de Nutella assim, generosa, tá? Se fosse brigadeiro tradicional, brigadeiro branco, um recheio de nozes, qualquer outro recheio aqui, é assim também, é ignorância, tá, gente? É assim que vocês vão ganhar bastante cliente. Fazendo camadas bem generosas de recheio. Depois a gente vai só, ó, com a colher para um lado e para o outro, ajustando este recheio na forminha, certo? Vou colocar aqui. Camadona de recheio. Coloquei uma camada bem generosa de recheio. Bom, pessoal, eu vou tirar essa tampinha aqui. Eu não quero nenhuma casquinha firmezinha assim na massa. Então eu tiro aqui, ó, uma faquinha, ó. Botar ela pro ladinho aqui pra não atrapalhar. E agora sim eu vou colocar a massinha aqui. Coloco, cuidado. E, ó, fica prensadinha aqui dentro. A gente pode dar uma apertadinha. Coloco mais uma caldinha. Fazendo uma camada só de recheio, lembrando, né? Vocês podem fazer 2, 3, quantas vocês quiserem, tá? E aqui eu tô utilizando a forminha alta dela, já é boa pra fazer a prensagem. Depois que eu molhei, eu puxo o saquinho, ó, fecho a minha massinha, fecho bem e levo pra geladeira, tá? A massinha não pode ficar entrando em contato com o ar gelado da geladeira direto na massa, entendeu, gente? Por isso que a gente tem que, ó, ocupar todos os espacinhos com saco, não deixar aparente. Se possível, ainda coloca mais um saquinho por cima para levar para geladeira, porque a massinha precisa ficar prensada no mínimo 8 horas na geladeira. Se você, por mais que você regar essa massa, você não proteger ela, você vai ter uma massa ressecada depois, na hora que você for desenformar, certo? Então agora eu vou colocar na geladeira. Depois eu vou mostrar também como é que ficaram as nossas massinhas de óleo, mas é assim que se faz a prensagem, fácil, rápido, prático e depois te dá toda a segurança do mundo para você fazer as suas decorações em chantilly e chantininho nos bolos, certo, gente? Então agora eu vou levar para a geladeira e depois a gente volta com a nossa massa. Bom, pessoal, voltando aqui, tirei as massinhas do forno, ó, como eu falei para vocês, elas ficaram mais altinhas porque eu enchi bem a forminha. Se eu quisesse massinhas mais baixinhas, a metade da receita ia render até 3 forminhas dessa daqui de 14 centímetros, tá? Então, agora eu vou desenformar pra vocês. Ó, coloquei o desmoldante, já está soltinha da forma. Olha que perfeita. Olha. Vou colocar aqui. Gente, bem fofinha. Vou colocar pra cá. Bem fofinha, ó. Pra usar esta massinha que é amanteigada, gente, é muito importante que vocês deixem essa massa descansar, certo? Massa amanteigada, ela não pode ficar pegando muito ar, porque ela resseca com facilidade. Nem ficar tempo na geladeira, porque resseca com facilidade também. Então essa aqui é a massinha que você espera ela mal dar uma mornadinha, né? Mal ficar morninha, né? Fica morninha, ainda tá um pouco quentinha. Então eu deveria esperar ela ficar mais morninha e depois já imediatamente colocar ela
em embalagens fechadas com tampa ou embaladas em plástico filme, que é esse daqui, certo? Aí é só embalar todinha ela e deixar em temperatura ambiente. Assim você vai conseguir manter a sua massa fofinha, úmida, né? Por mais tempo do que se você pegar e botar ela aqui para esfriar e esquecer da vida, daqui 4, 5 horas você vai embalar ela já vai estar mais seca. Ou se você deixar de um dia pro outro assim, pior ainda, vai estar mais seca ainda, tá? Então, não tá mais tão quente, já pode colocar em embalagem fechada na mesma hora. Deixa eu informar isso aqui. A forma tá quente aqui. Vou colocar nesse pratinho aqui. Ó, essa é a parte boa de usar o desmoldante, porque a lateral das nossas massinhas fica bem lisinha, tá? Olha, gente, essa massa é um arraso. Eu vou cortar no meio só pra gente ver a textura da massa, mas lembre que o correto é deixar descansar de um dia pro outro. Vou pegar uma faquinha aqui de serrinha que eu tenho aqui. Eu vou cortar no meio só pra gente ver como é que ela tá. Ó, mas tá muito fofa. Aqui ela tá sem estrutura nenhuma pra receber recheio, pra nada, certo? A não ser que você faça pra comer ela no cafezinho da tarde, aí tudo bem cortar ela quentinha, mas do contrário, eu não indico que você corte ela quente. Deixa eu puxar aqui pra cá. Olha, isso é até fumaça. Gente, olha que massa maravilhosa. Olha, bem fofinha. Mas pensa em fofinha. E com um sabor, tu aperta em alguns locais, tá durinho por causa do óleo. Olha, gente, essa aqui pra mim é uma das melhores massas que tem, de sabor de chocolate com o sabor do óleo. Gostaram? O que vocês acharam? Eu vou pegar só por teimosia, porque eu sei que o correto era deixar mais tempo, mas como eu quero mostrar pra vocês, eu vou pegar a minha massinha que eu deixei prensada com recheio de Nutella lá na geladeira, pra ver como é que ela tá, pra vocês terem uma noção de como é que fica. Porque o certo é deixar por no mínimo 8 horas, ou de preferência que ela durma, né? Que a forma durma dentro da geladeira, que você coloque de noite e só tire no dia seguinte pra fazer a decoração. Então eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Deixei a minha massinha aqui. Ó, gente, deixa eu limpar minha mão que tá com massa de bolo pra todo lado aqui, gente, não dê bola. Ó, aqui ainda não vai estar o ideal, mas eu vou tentar colocar aqui pra ver como é que tá. Eu sou teimosa, né, gente? Mas eu quero mostrar pra vocês. Ó. Ó. Tirei. E agora eu vou puxando devagarinho aqui, pra vocês verem como é que fica, ó. Ó. Ficou um mega recheio de Nutella. E a partir daqui, claro que o certo era ficar um pouquinho mais tempo, tá, gente? Não esqueçam disso, eu tirei pra mostrar pra vocês, ó. Massa úmida, macia, com uma camadona de recheio. É aqueles bolinhos de 1 quilo, tá? Que você vai vender feito água aí na internet, tá? E nas redes sociais. Então aqui, com um bolinho prensadinho assim, é só fazer a decoração da sua preferência, que geralmente é de chantininho, chantilly de chocolate, ou até mesmo uma cobertura de brigadeiro, se for da sua preferência, certo? Ou da preferência dos teus clientes, certo? Mas eu queria mostrar pra vocês como fica fácil, firmezinho pra trabalhar. A Nutella tá mexendo ainda porque deveria ter ficado mais tempo na geladeira, pra mim poder estar trabalhando aqui com o chantilly e com o bico neste bolinho. Certo, pessoal? Então era isso. Ficamos por aqui com a nossa aula de hoje, com a nossa massa de Oreo. Tá até saindo fumacinha ainda. Maravilhosa. Eu acredito que vocês tenham aprendido também a fazer a prensagem do bolo e viram como é fácil, não é um bicho de 7 cabeças, certo? Então, era isso. A nossa terceira videoaula está terminando. Eu espero que vocês coloquem em prática as minhas receitas. Lembrem de me seguir nas minhas redes sociais.
você que está assistindo a este vídeo pelo meu canal do YouTube, já deixa um like para mim, já se inscreve aí no meu canal, para mim poder estar atingindo 1 milhão de inscritos até o fim do ano. Vai lá no meu Instagram oficial e me segue lá, que é Mahara Bortolotti Oficial. Eu estou com mais de 300 mil seguidores, então para você saber qual é a minha conta oficial, vai lá e procura por esse Instagram, porque tem várias Maharas lá, mas é só Mahara Bortolotti Oficial, com mais de 300 mil seguidores. Certo, pessoal? Então, eu agradeço muito a participação de vocês neste curso gratuito. Eu tento atender as vontades de vocês. Eu tenho muitos pedidos no nosso caderninho de anotações aqui de casa, dos próximos cursos gratuitos que vocês vão me pedir. Então, já tem uma lista infinita. Tem curso já programado até o ano que vem, todinho. Então, tenham paciência, na medida do possível a gente vai gravando os novos cursos gratuitos. Não deixe de participar, a gente entrega um conteúdo maravilhoso, vocês são a prova disso, né? O sucesso que a gente faz é a maior prova de que os nossos cursos gratuitos têm cada vez ajudado mais e mais mulheres e homens a iniciar na confeitaria, né? A partir da própria cozinha, que nem aqui na minha casa, eu faço na minha própria cozinha. Trabalhei por muito tempo como confeiteira, produzindo os bolos aqui na minha casa, dentro da minha própria cozinha, perto da minha família e podendo, né, ajudar na renda familiar com um salário que só quando a gente começa a trabalhar e ganhar, né, os primeiros clientes é que a gente sabe. Tem muita gente que duvida da gente ou olha pra gente com aquele sentimento de tu trabalha ou só faz bolo, né? A confeiteira, a empreendedora que começa a trabalhar com bolo em casa escuta muito isso, né? Eu escutei muito isso, né? Ai, tu vai ficar só com os bolos, vai arranjar um trabalho de verdade, né, gente? Como se não fosse um trabalho. Só que esse trabalho, a gente que faz, a gente sabe que é mais trabalhoso do que muito trabalho de carteira assinada. A gente tem muito mais, né? Tem que ter muito mais habilidades para conseguir dar continuidade num negócio em casa do que se a gente trabalhasse fora. Aqui as adversidades são mais, né? Porque a gente precisa conciliar os filhos, o esposo, a casa, os bolos, né? Os clientes, as nossas redes sociais, que a gente tem que utilizar as redes sociais a nosso favor. Outra coisa importante, precificação, Mahara, vou falar só por cima, não? Só para vocês terem uma pequena ideia, né? A precificação, gente, das massas é da mesma maneira que eu faço a precificação de todos os produtos, tá? No cupcake completo, um bolo no pote, uma mini torta, um bolo inteiro, um bolo grande de encomenda, um brigadeiro gourmet, geladinho gourmet, tudo que vocês podem imaginar, caseirinho, bolo caseiro da vovó. Então, tudo é da mesma maneira. Eu faço a multiplicação por 3. Eu somo tudo para chegar ao valor de custo. No caso, a minha massa black, eu usei meia receita. Para fazer essa metade dessa receita aqui, eu gastei em torno de R$2,50, R$3. Em torno de R$3 para fazer essas duas massinhas, tá? Então, eu sei que uma massinha dessa daqui, então, me custou R$1,50, certo? Se eu fosse vender só a massinha, por que preço eu deveria vender uma massinha que me custou R$1,50? Eu faço R$1,50 vezes 3. É assim que funciona a multiplicação por 3. Então, eu sei que eu deveria cobrar nessa massinha R$4,50, tá, gente? Pego o valor do custo e multiplico por 3. A primeira multiplicação, né, a gente repõe o que a gente gastou, ou seja, esses R$1,50 tem que voltar pro caixa da minha empresa, né? Eu preciso repor esses ingredientes de volta no estoque. Os outros R$1,50 fica pela minha mão de obra e os outros R$1,50 fica pelos gastos invisíveis, que são aqueles gastos que a gente não consegue ter muita noção de quanto gastou, que é o gás, a luz, o detergente, água, porque a gente suja muito mais louça quando começa a trabalhar com confeitaria, é inevitável. Então, esses gastos que a gente não consegue ter certeza de quanto eu gastei, não consigo saber quanto eu gastei de gás para assar uma massa, né? Então, a gente bota nos gastos invisíveis. Porém, tem gente, profissionais que gostam de aumentar o valor na questão da mão de obra, né? Tem gente que gosta de colocar 10 a 20% acima ainda, tá? Deste valor total de R$4,50 por causa da mão de obra. Mas aí é uma coisa pessoal de cada um, porque tem gente que tá começando
e quer começar a ganhar os primeiros clientes, não vai poder botar o valor do bolo lá em cima, né, gente? Tem que começar por baixo, certo? Se você mora numa cidade onde as pessoas estão todas dispostas a pagar o preço, tem cidades que existem compradores que estão dispostos, que é gente que são pessoas que gostam, que não se importam de pagar mais por produtos de qualidade, mas já tem outros lugares que não é assim. Então a gente não pode cobrar os profissionais, por que tu cobra muito barato? Ou por que tu trabalha praticamente de graça? Ou por que tu cobra tanto? É um absurdo o teu preço. Gente, não façam isso nas redes sociais. Não façam isso nos comentários. Esse negócio de crítica construtiva nos comentários para todo mundo ver, pra mim não tem nada de dica construtiva. Dica construtiva é aquela que tu vê a pessoa fazendo uma coisa que ela pode estar se prejudicando, tu chama ela no privado e fala: fulano, eu olhei a tua postagem, teus bolos são lindos, será que tu tá fazendo o cálculo certinho? Será que tu não tá perdendo dinheiro? Será que tu tá ganhando? Porque às vezes, gente, a pessoa ganha na quantidade, né? Às vezes a pessoa que ganha na quantidade, ela ganha muito mais do que aquele que cobra mais caro num bolo. E aí, é a necessidade de cada pessoa, gente. A gente não sabe a história que tem por trás daquele preço barato, a gente não sabe a história que tem por trás daquele preço caro, né? De repente o preço caro já estudou muito, já gastou muito em cursos, se aperfeiçoou muito, né? Então é justo que ele coloque esse preço. E aquele que tá vendendo barato não sabe. Às vezes aqueles 10 reais que a pessoa vai ganhar naquele bolinho é o dinheiro que vai botar comida na mesa, é o dinheiro que vai levar comida pros filhos. Então, não julgue, gente, não critique, não. Cada profissional sabe de si. Eu não comecei fazendo na multiplicação por 3. Eu comecei, eu acho, fazendo a multiplicação por 2. Eu ganhava bem pouquinho nos meus bolos, mas eu não me arrependo. Eu ganhei uma clientela enorme, porque muita gente, por ter um preço bom, quis experimentar pela primeira vez o meu produto. E depois que eles experimentaram pela primeira vez, eu sabia que eles iam comprar de novo, de novo, de novo, e já não ia importar mais o valor, porque viram a qualidade dos meus bolos, das minhas coisas. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Primeiro, não critique o colega. Deixa a pessoa que quer vender caro, deixa a pessoa que quer vender barato. Cada um sabe de si, certo? E outra coisa, não desista. Se tiver que começar vendendo baratinho, vai subindo o preço. Foi assim que eu fiz. Com o tempo eu fui subindo o preço até chegar no valor que eu achava que era justo pra mim, né? E por muito tempo, gente, eu vendi muito. Tinha meses que eu cheguei naquele patamar que todo confeiteiro sonha, que é ter de recusar encomendas, né? Que a minha agenda já estava lotada e que eu não podia pegar mais encomendas. Então, eu tenho certeza que vocês também vão chegar neste nível. É só trabalhar, ter foco, pensar no que vocês querem para a vida de vocês, não escutar dicas construtivas de quem nunca construiu nada. Eu sempre falo isso nos meus cursos, tá? Não aceite críticas de quem nunca construiu nada, certo? Observe as pessoas que alcançaram os lugares que vocês querem alcançar. Observe o que ela faz, da maneira que ela trabalha. Não é copiar e imitar o outro, mas é se inspirar na pessoa, né? Eu me inspiro em outros profissionais, em grandes profissionais, né? Faço curso com outros profissionais, porque tem coisas que eu quero aprender e não sei ainda e quero ensinar as minhas alunas. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, estudando, se aprimorando, vendo as novas tendências, certo? Mas é aquilo, né? De que vale um curso mega power lindo de pasta americana se a pessoa mora num lugar onde ela não vai ter cliente que vá consumir aquele produto? Tudo é uma questão da gente pensar, pesquisar o mercado na nossa cidade. Será que aqui eu vou ter clientes que vão pagar caro por um bolo de pasta? Será que aqui as pessoas gostam de bolo de pasta? Ou no outro lugar a pessoa quer se especializar em rosas e flores? Será que eu vou ter clientes que estão dispostos a pagar 30 reais, 40, 50 reais a mais num bolo porque ele vai estar cheio de flores? Será? Então a gente tem que se perguntar, pesquisar, tudo é questão da gente parar e pensar um pouquinho. Certo, gente? Eu espero que eu tenha passado dicas valiosas para vocês. Eu acho que esse papo que eu troco com vocês no final dos vídeos tem até mais valor até do que as próprias receitas, né? Porque a receita você vai colocar em prática, né? Vai testar, vai ajustar de repente do seu modo e mais cedo ou mais tarde você vai se acertar com uma massa, com um recheio, com uma decoração, até mesmo vai entender qual é o tipo de bolo que os seus clientes aí da outra cidade querem, mas
essas dicas que eu passo para vocês de, né, não desistir, de ter uma visão de negócio aí na cidade de vocês, né? Iniciar, tentar ser o melhor naquilo que você faz. Eu tento ser a maravilhosa do curso gratuito e eu quero ser cada vez a melhor do curso gratuito para vocês, porque eu sei que com os meus cursos gratuitos eu ajudo milhares de pessoas a iniciar o seu sonho de ser confeiteiro em casa, de maneira humilde, de maneira simples e de maneira que gera muita renda, porque tem muita gente bombando de vender caseirinho gourmet, que é bolinho simples, bolo caseiro da vovó, que é um bolo simples, né, mas que nunca sai de moda, brigadeiro gourmet, que você precisa de um leite condensado, um creme de leite e um cacau para começar a fazer. Então, eu fico muito feliz. Era isso, nosso curso encerra aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu amo vocês demais mesmo. Vocês são o motivo de eu cada vez querer fazer mais cursos, certo? E os feedbacks que vocês me dão positivos me impulsionam a querer cada vez levar mais conhecimento de qualidade para vocês que estão aí do outro lado da tela me assistindo com tanto carinho. Certo, pessoal? Então, não esquecendo que foi liberado o link de compra da nossa apostila de massas perfeitas, que vai ter todas as receitas. As receitas daqui também a gente vai passar por escrito na sexta-feira, certo? Daqui a pouco os grupos vão ser abertos para dúvida. O link de compra em azulzinho já foi liberado dentro dos nossos grupos de WhatsApp. Fique atento, vai lá e clica. Pode fazer no cartão de crédito em até 4 vezes ou à vista no boleto bancário. O valor à vista é R$ 34,90. A nossa apostila mais barata, de valor mais acessível, é essa. Não perca essa oportunidade. A gente não sabe quando a gente vai poder fazer novamente esse curso de massa. Então você que está tendo aqui essa oportunidade, está sendo privilegiado de poder participar e também de adquirir a nossa apostila por este valor promocional, certo? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, que agora eu vou comer a minha massa de óleo. Um beijão, meus amores! Quer pedacinho? Deu? Essa massa é boa. Corta essa parte, Leonardo. R$ 4,50.